Pronto, está gravando. Bom, então vamos lá. Esse aqui, vamos começar aqui revisando aqui o que a gente viu. Essa segunda aula de 3, né? A gente só vai ter 3 aulas para esse capítulo aí de teoria de bandas, que ele chama, né? Que é o efeito do potencial cristalino. Na aula passada, a gente discutiu alguns aspectos gerais. A gente comentou o seguinte, que esse é o problema central, né? Resolver esse problema, essa equação de Schrödinger para um elétron, né? Onde esse potencial cristalino é o potencial que todos os elétrons veem em comum, né? É o potencial de todos aqueles bandos de íons e tal coisa arrumados regularmente, é esse potencial cristalino que está aqui. Então, você tem esse problema, essa equação, esse hamiltoniano em particular, e aí o teorema de Bloch, enfim, 1928, né, mostra que você pode procurar que as soluções, as autofunções, né, desse tipo de hamiltoniano, aonde esse potencial que está aqui tem uma periodicidade, pode ser escrito dessa forma. Não é exatamente uma onda plana, né? Como se na IKX é uma onda plana. É uma onda plana modificada ou modulando, se você quiser, melhor assim, é melhor pensar que isso aqui modula essa funçãozinha que está aqui. Essa funçãozinha aqui, em todas as células unitárias, ela é igual. Igual. Ela é periódica. E esses Qs que estão aqui, eles são uniformemente distribuídos entre menos π sobre A e π sobre A. Na verdade, o N aqui você entende que é o número de células primitivas do seu cristal, né? Número de células primitivas, você tem Q sujeitos lá nessa regiãozinha aqui, que se chama primeira zona de Brillouin, e cada valor de Q dentro dessa primeira zona de Brillouin tem um conjunto de autovalores associados a esse hamiltoniano. E a forma da função é essa. O que muda, então, para um determinado Q? Cada Q só tem uma? Não, cada Q tem vários autovalores e cada autovalor tem um U diferente. O que é em comum é essa coisa que está aqui. Isso aqui é o mesmo para todas aquelas autofunções associadas àquele Q. Bom, essas funções periódicas U de Q são determinadas resolvendo a equação de Schrödinger em uma célula primitiva. E esse ponto aqui é o ponto que torna o estudar cristais factível. Porque você não precisa estudar resolver a equação de Schrödinger no cristal inteiro. Você só precisa resolver num pedacinho minúsculo do cristal, que é a célula primitiva. Entendeu? Que tem lá meia dúzia de átomos só. O único, porém, é que você tem que resolver um problema de Schrödinger para cada valor de Q. Tá? Esse é o porém, mas ainda assim é incrivelmente vantajoso você ter que resolver um problema de Schrödinger numa região espacial pequenininha, entendeu? Essa aqui é a grande facilitadora assim, da presença da periodicidade no potencial. É isso que faz toda a diferença entre a física do estado, entre um cristal regular, que é estudável, calculável, tal coisa, e um cristal amorfo, né? Que esse truque não funciona no cristal amorfo. No cristal amorfo não tem jeito, você tem que resolver, usar um monte de aproximações e coisas assim, mas você tem que essencialmente resolver o cristal inteiro, entende? Cada um dos NQs, dentro da primeira zona de Brillouin, produz um espectro discreto, né? Onde você indexa cada um dos autovalores, o que é fixo, né? Então você indexa os autovalores como 1, 2, 3, tal coisa, que em conjunto formam as bandas de energia, tá? Então é isso. A gente vai agora aplicar esse formalismo para um problema que, falando honestamente, não é necessário tratar dessa maneira, que é o problema do elétron livre, que a gente tratou no capítulo de gás de Fermi. A gente vai ver o problema da ausência de potencial como se fosse um potencial periódico. Aí a desconfiança é total. Porra, isso é uma maluquice total. Né? Você vai o potencial zero. Primeiro que a gente já resolveu o problema, né? Perdemos lá um tempão lá no capítulo 6, lá discutindo gás de Fermi, e aí você vai resolver de novo. Aí a justificativa desse tratamento que vai ser apresentado aqui nos próximos 5, 6 slides é que você vai ser capaz, ao estudar o elétron livre dessa maneira bizarra, aí, vendo ele como se fosse vendo o potencial nulo, como se fosse um potencial periódico, você vai ser capaz de tratar cristais onde o potencial é fraco, onde a energia cinética é muito mais importante do que o potencial, que é marcadamente o que acontece em metais alcalinos e em metais nobres, né? Então, vai ser capaz de corrigir corrigir a teoria de elétrons livres do gás de Fermi, né, para esses tipos de potencial. Vai aprender a usar a teoria de perturbação aqui nessa aula. Tá? Então, por enquanto, tenha paciência aqui e imagine isso. Você vai ver o potencial nulo, o potencial ausência de potencial, como se fosse um potencial periódico. Então, como eu já falei, a gente já resolveu esse problema, né? Esse aqui é slide tirado lá da primeira aula sobre gás de Fermi, né? A gente vai usar, como sempre, em estado sólido, a condição de contorno periódica, tá vendo ali a região 0 e L, né? O elétron mora aqui dentro, entre 0 e L, mas você vai fazer essas cópias que estão aqui, né?
e a gente enfim, vai resolver de novo esse problema. Só lembrando qual é a solução que a gente fez aqui nesse slide, lendo esse slide aqui, o problema é esse aqui, esse é o problema de autovalores, né? A energia cinética é menos h cortado ao quadrado sobre 2m derivada segunda da função de onda. Isso aí é a equação de Schrödinger independente do tempo, né? Então, quando eu escrevo essa equação, eu estou supostamente atrás de quem são as autofunções associadas a cada autovalor. E quem são os autovalores, né? Bom, aí a maneira como se resolve isso é basicamente essa coisa que está aqui, só que escrito de uma maneira um pouco mais econômica, né? A solução geral dessa equação que está aqui se escreve como, é isso aqui, é uma onda plana, E na IKX, né? Aonde para essa coisa aqui, respeitar a condição de contorno periódica, o K tem que ser um número inteiro de 2π sobre L, senão ela não respeita a condição de contorno periódico, né? Então, essa que são as autofunções. Acabou o problema, né? As energias, é só botar essa coisa lá em cima, você vê que a energia é essa coisa que está aqui, H2 sobre 2m, e o K, que é esse número aqui quantizado, né, ao quadrado. Né? Isso aqui forma essa parábola que está aqui, né, é exatamente o resultado aí do gás de Fermi. Né? A gente comentou essas coisas aqui, inclusive para situações em 2 dimensões e 3 dimensões. Né? Mas em uma dimensão, o que acontece é que esse K aqui é irrestrito e digamos assim, granulado em 2π sobre L, para que você consiga, para que essa função aqui respeite a condição de contorno periódica que a gente está impondo. Eu vou resolver de novo esse problema, né? Agora usando funções de Bloch. Está aqui o problema de novo. Os elétrons estão aqui dentro, é tudo igual, né? Fazer a condição de contorno periódica e tal coisa, só que agora eu vou dividir o espaço L em NC. NC aqui é células unitárias, né? O índice de células unitárias. Em NC células unitárias fictícias, porque não existe célula unitária nenhuma, não tem potencial, né? Não tem nada, de largura A. Então é isso que eu faço. Eu splito ali o L em um bando de pedacinhos de tamanho A, desculpe, né? E o L é NC vezes A. Enfim, é isso que eu vou fazer. E eu vou resolver a equação de Schrödinger dentro de cada célula unitária, usando o que a gente aprendeu na aula passada, né? Usando a forma da função de Bloch. Tá? Você poderia perguntar, mas é verdade mesmo? Esse potencial é periódico? Sim, ele é. Ele tem a periodicidade do cristal, de fato. Né? O potencial aqui nessa célulazinha é zero. E nessa aqui também é zero, igualzinho. Né? E aqui também é zero, então, de fato, é uma maluquice, mas você pode ver o potencial nulo como se fosse um potencial periódico. E, inclusive, esse A aqui é inteiramente arbitrário. Né? Você podia dividir o L aqui em qualquer número de coisas que o troço funcionaria. Né? Tá bom? Ok. E a diferença importante com relação a esse Q aqui, né? Porque essa coisa aqui guarda uma certa semelhança com a onda plana E na IKX do slide precedente, né? O que eles têm em comum, que eles têm diferente? Bom, o Q e o K do slide precedente, ambos, para respeitar a condição de contorno periódica, tem que ter essa forma. Tem que ser um número de 2π sobre L. Porém, no tratamento do Bloch, como a gente aprendeu na aula passada, esse vetor de onda mora só na primeira zona de Brillouin. Ao passo que aqui não tem restrição nenhuma, né? Esse K aqui lá do gás de Fermi pode ser qualquer coisa, pode ser, enfim, né? Trocentos milhões ali de 2π sobre H cortado, não tem problema nenhum. Aqui não. Esse Qzinho está espaçado dentro da primeira zona de Brillouin igual ao K da solução tradicional, né, da solução normal, digamos assim, né, do elétron livre, porém ele está restrito na primeira zona de Brillouin. Vai acontecer alguma coisa de diferente, né, que a gente vai fazer. Claramente o problema é o mesmo, né? A gente tem os resultados que eu vou obter aqui tem que bater exatamente com os resultados de antes. Isso é uma necessidade, isso é inquestionável, né? Então tá bom. E aí, vamos lá. Então vamos resolver o problema dessa célula unitária fictícia daqui. Então, está aqui, resolver a equação de Schrödinger dentro da célula primitiva qualquer. Está aqui a célula primitiva, eu vou tomar uma região entre 0 e A aqui, e o potencial, diferente, o potencial não tem um pocinho, né? Esse é o caso normal, né? Nosso potencial é isso, é zero. É isso que é o negócio, esse que é o potencial. Você vai resolver a equação de Schrödinger dentro dessa região 0A, né? Usando esse potencial. Então, está aqui o problema para cada um dos Qs da primeira zona de Brillouin, lembra que são NC Qs, né, aqui dentro da primeira zona. Para cada um deles, você vai ter que resolver essa equação. Aí você fala, mas onde é que está o Q escondido aqui? Não, o Q não está escondido aqui, o Q está escondido na condição de contorno. Né? A solução geral dessa equação é uma onda plana, claro. Né? Isso aqui é derivada segunda igual à própria função, com sinal negativo ali, tem que ser uma onda plana. E a energia se escreve como H2K2 sobre 2M. Aí você pensa, o K pode ser qualquer coisa? Não, por dois motivos. Primeiro, porque para respeitar... desculpe, esse K aqui não pode ser qualquer coisa, porque o valor da função de onda de Bloch aqui em zero e em A não é independente, ele obedece essa condição de contorno que está aqui, entendeu?
Inclusive, isso aqui está marcado em vermelho, porque eu tinha na aula passada, eu escrevi errado esse troço aqui no slide. Tem até escrito isso lá, comentado lá em sala, a condição de contorno correta é essa que está aqui mostrada. O valor da função de onda aqui, no lado direito da célula, é o valor da função de onda do lado esquerdo, vezes E na I, QA. QA, desculpe, E na I, QA. Tá? Então, essas são as condições de contorno que eu vou ter que usar. E aqui, ó, tá vendo em vermelho aqui? É nesse ponto que aparece o Q. Cada Q você vai usar, você vai ter uma condição de contorno diferente, né? Porque, enfim, o Q muda, né? E aí você vai impor esse negócio. Então, esse K aqui não pode ser qualquer coisa, não. Entende? Porque ele tem que respeitar essas condições de contorno. Bom, aí quando você impõe essas condições de contorno, tanto em cima quanto embaixo, tanto a condição de contorno na função ou na derivada produz o mesmo resultado. Que A, E na I, K, A. Que diabos é isso? Isso aqui é a função de onda, essa função que está aqui, calculada em A. Esse troço que está aqui, né? Está aqui, A, E na I, K, A. Tá bom. Isso aqui tem que ser E na I, Q, A, está aqui escrito, né? E dentro do parênteses tem a função em zero, na verdade. A função aqui calculada em zero é o próprio A, né? Segue, pois, que aí você conclui apressadamente, então o K tem que ser igual ao Q? Não. O K tem que ser igual ao Q módulo 2π sobre A. É isso, módulo 2π sobre A, né? Então é isso que eu escrevo aqui. Que para cada valor de Q, e para cada. Bom, desculpe, a diferença é o K, pode ser pensado, é o Q, com a diferença entre os dois sendo um número inteiro de 2π sobre A. Porque isso aí não afetaria essa igualdade que está aqui. Entende? E o N aqui pode ser qualquer inteiro. 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 e tal coisa. Tá? Então, cada valor de Q que você fixar dentro da primeira zona de Brillouin, os Ks que aquele Q admite são esses dados aqui. Não são todos iguais, não, né? Porque quando você mudar o Q, isso aqui é igual para todos os Qs, né? Mas quando você mudar o Q, ele muda essa coisa que está aqui, né? Mas a estrutura geral é igual. Então, acabou. Essa assim resolveu o problema, dessa maneira maluca aí. Né? As autofunções associadas a cada Q dentro da primeira zona de Brillouin se escrevem dessa forma. A, E na I, aí eu troquei o K, né, pela sua expressão. Troquei o K pela coisa que ele tem que ser. Né? Essa que é a expressão que está aqui. E o N pode ser qualquer coisa, 0, 1, 2, 3, 0 mais ou menos. Né? Isso aqui é Z, não é número natural, né? É números inteiros, 0 mais ou menos 1 e tal e coisa. E a energia correspondente é H2, K2, né? O K é essa coisa que está aqui, sobre 2M. Bom, e aí, o que isso aí, essa coisa é meio esdrúxula, né? Essa coisa tem alguma coisa a ver com aquele primeiro slide lá da maneira tradicional ou da maneira sã de resolver o elétron livre? Tem, é exatamente igual, mas ela fica aparentemente diferente. Observe como é que ela fica aqui. E o comentário é que esse N, o número inteiro de 2π sobre A, né, que apareceu aqui, é um ponto da rede recíproca. Né? A rede real é um bando de pontos, no caso aí células, né? Não tem nem ponto aqui porque não tem átomo, mas enfim, um bando de células espaçadas de A, rede recíproca, a gente sabe, é uma rede também, só que com os pontos separados de 2π sobre A. Né? Então, esse número inteiro vezes 2π sobre A são exatamente os pontos da rede recíproca. Né? Ok. Bom, agora vamos interpretar esse negócio. Interpretando esse espectro. Então, eu já usei aqui, que reconheci que aquele N2π sobre A é um ponto da rede recíproca, e aí troquei o símbolo N2π sobre A por GN. É um ponto lá da rede recíproca. Está aqui a rede recíproca, aqui o eixo. Está vendo o eixo aqui? Essa aqui é a rede recíproca. O 0, o G1, que na verdade significa 2π sobre A, né? Esse cara aqui, o G2, que significa 4π sobre A e tal e coisa. E a primeira zona de Brillouin é essa regiãozinha que está aqui, entendeu? É isso. Esse Qzinho que está aqui, ele mora aqui dentro, nessa região amarela que está aqui. Tá? E esses GNs que estão aqui são esses caras aqui, inclusive o 0, né? O G1, o G2, o G-1, o G-2 e tal coisa. Então, o que é essa coisa que está aqui? Reconhece que isso aqui é uma parábola? Percebe que é uma parábola isso aqui é Q, o eixo horizontal aqui é Q, né? Isso é uma parábola centrada, a variável é Q, né? Então, a parábola centrada em GN, né? Então, por exemplo, no caso do n igual a 0, né? Então a parábola é essa parábola que está aí, centrada no pontozinho aí da rede recíproca, que é o centro da zona de Brillouin. Mas não é só isso, tem outro cara aqui, tem um ramo, por exemplo, onde o n igual a 1, né? Aí essa parábola é assim, é a parábola deslocada. É isso, está ficando esquisito, né? Porque a parábola normal do que a gente apresenta o elétron livre é uma parábola sentada em 0. Que diabo é isso? Não, isso aí é porque a gente escolheu essa coisa maluca aí dessa célula primitiva que não existe, né? Quando eu boto n igual a 2, você tem essa parábola centrada em 2 ali, né? E similarmente para o G-1 e todos os outros, né? Tem uma infinidade de parábolas centradas em cada um dos Gs. No entanto, a gente vê o espectro não dessa maneira como está aqui, a gente vê o espectro só
dentro da primeira zona de Brillouin. É assim que a gente faz quando está tratando um potencial cristalino. O espectro, você tem que observar só essa regiãozinha amarela que está aqui. Então, aparece essa barrigazinha, essa parábolazinha aqui, esse ramo de parábola que está aqui, esse outro ramo de parábola que está aqui, um bando de ramos de parábola dentro do troço amarelo. É assim que você vê. Para um determinado Q, os níveis de energia associados àquele Q dentro da primeira zona de Brillouin são: esse é o primeiro, esse é o segundo, esse é o terceiro, esse é o quarto e tal coisa, e até a de infinitum, ali em cima, entendeu? Cada ponto, você percebe, pode ser identificado como pertencente a uma parábola deslocada dentro da rede recíproca, entende? Mas é isso, esse é o espectro do negócio. Aí você olha essa coisa, essa porra não tem nada a ver com a parábola da H2, K2 sobre 2N, que era simplérrima aí. O que essa coisa aí tem a ver com aquela parábola? É isso que eu vou esclarecer aqui agora. Conexão com a solução tradicional, sem a célula primitiva. Então, está aqui a primeira zona de Brillouin, né? Esses ramos de parábola aí que eu comentei, né? Por exemplo, esse ramo de parábola que está aqui, ele é da parábola centrada aqui nesse ponto que está aqui, né? Esse ramo que está aqui, por exemplo, eu devia ter desenhado talvez o complemento, mas enfim, esse ramo aqui é uma parábola, está acompanhando o cursor aí, centrada aqui nesse ponto que está aqui e tal coisa, entende? São essas coisas aí que formam o espectro do elétron livre visto a la Bloch, entendeu? Dessa forma. E essa é a maneira normal, né? Qualquer pessoa em sã consciência faria essa coisa que está aqui. Qual é a semelhança? É isso aqui. Se você pegar esse ramo aqui dentro do negócio e fizer a translação aqui, você vê que ele cai exatamente ali dentro. Todos os ramos aqui dentro da primeira zona de Brillouin podem ser identificados como pedaços aí dessa coisa. Entendeu? Ali, ó, esse ramo aqui pertence aqui. Aí os outros eu não desenhei, né? Mas esse ramozinho aqui transladado aqui, ó, ele cai exatamente aqui em cima desse pedaço e você compõe toda a parábola normal. Esse aqui é o negócio. No final, todos os ramos parabólicos dentro da primeira zona de Brillouin podem ser vistos como pertencendo à parábola H2K2 sobre 2N, que é a maneira normal de resolver. Inclusive, não apenas as energias, né? Isso aí, você diria, isso aí mostra que as energias são iguais. É verdade. Mas as autofunções também são absolutamente idênticas. Tá? Você pode mostrar isso facilmente também. Quero dizer com isso o seguinte, que essa autofunção associada a esse ponto aqui, que eu estou mostrando aqui, corresponde, na solução tradicional, a essa autofunção associada a esse K que está aqui. Entendeu? Corresponde exatamente. Tá bom. Então, essa que é a conexão. Aí você pensa, ok, mas para que serve esse negócio aí? É uma maneira esdrúxula de resolver um problema que é simplérrimo. Né? A resposta isso é muito útil quando o efeito do potencial cristalino é fraco, como, por exemplo, em metais alcalinos e metais nobres, conforme a gente já comentou na discussão de gás de Fermi. Porque isso abre a possibilidade de você saber resolver o elétron livre dessa maneira esdrúxula, permite você fazer teoria de perturbação para situações onde o potencial é fraco, entendeu? Essa que é a utilidade. Eu vou mostrar na aula que vem vários exemplos aí de bandas de bandas de sistemas reais, né? Ferro, cobre, ouro, essas coisas, silício, esses troços todos. Aí você vai ver que para os metais alcalinos e para os metais nobres, as bandas de energia, calculadas mesmo, para valer ali fazendo as continhas, são muito, muito parecidas com as bandas de energia, quer dizer, com esses níveis de energia de elétrons livres calculados dessa maneira esdrúxula, entendeu? Essa que vai ser a utilidade. Bom, então vamos em frente aqui. Agora eu vou ter que lembrar vocês sobre teoria de perturbação. Lembrar ou apresentar vocês, não sei quem já fez mecânica quântica 1 ou 2, eu acho que você viu em mecânica quântica 2, sobre teoria de perturbação. Em um slide. Esse aqui que se chama de equação de Schrödinger independente do tempo. Né? Você tem um hamiltoniano, o seu elétron lá está sujeito a uma energia cinética e um potencial maluco aí qualquer, não precisa necessariamente ser cristalino. Né? Enfim, você está atrás das autofunções, né? E das autoenergias. Esse aqui é o problema-chave da mecânica quântica, porque resolvendo isso, você resolve a dinâmica temporal de qualquer estado inicial, né? Você consegue, consegue prever medidas de energia, pode fazer tudo. Esse é o problema central da mecânica quântica, resolver essa equação que está aí. Acontece que se o hamiltoniano em questão for um hamiltoniano H0 mais um outro hamiltoniano, for uma soma de dois caras, assim, né? Enfim, tem um pedaço e outro pedaço. É isso que quer dizer, o hamiltoniano tem dois pedaços, né? Em geral, o H0 contém a energia cinética e o V é simplesmente um potencial. Né? Mas não pode ser qualquer coisa. O H é uma soma de dois pedaços, né? E aí, o que acontece, uma situação muito comum
você saber o espectro, saber resolver o problema de autovalores desse pedaço e não saber resolver do troço inteiro. Entendeu? É aí que a teoria quântica de perturbação entra em ação. Mas, na verdade, ela não vale indiscriminadamente. Ela funciona quando você tem uma definição precisa disso, mas quando o potencial for fraco em relação ao H0. Tem uma definição precisa sobre o que quer dizer fraco no contexto de teoria de perturbação. Mas aqui eu vou usar com essa linguagem meio vaga mesmo. Quando esse V é pequeno comparado com o H0 e você já sabe a solução do H0, você pode obter os autovalores e autofunções do H0 mais V de uma maneira muito simples. Esse é o negócio. Né? Então, suponha que o H0 você já sabe resolver. Eu sei todas as autofunções dele e todas as autoenergias. Tá? Eu botei aquele zero lá em cima só para lembrar que esses ENs aqui, eles são os autovalores do H0. Mas o que eu estou atrás é esse cara que está aqui, né? Eu quero saber os autovalores e autofunções do H0 mais V. Né? Bom, com respeito aos autovalores, tem teoria de perturbação para as autofunções também. Eu estou focando aqui nos autovalores. Os autovalores esses autovalores que estão aqui, eles podem ser aproximados, né, dessa maneira que eu vou mostrar aqui. Quando esse nível aqui do H0 é não degenerado, só tem uma única função associada a ele, a expressão de como esse nível se modifica pela adição desse V, que no fundo é isso que a teoria de perturbação faz, é essa que está aqui. O nível EN, veja que o nível EN é do nível do H0 mais V, né, dos dois. É o nível correspondente do E0 tomado isoladamente, mais essa coisa que está aqui. Qual é a vantagem? Isso aqui é uma integral. É uma integral da autofunção φ. Veja que a função φ, tem uma diferença aqui. Isso aqui é psi, isso aqui é φ. Né? Os φ são as autofunções do H0, tá? Supostamente conhecidas. Então, você só tem que calcular uma integral, né, do φn complexo conjugado, o pedaço lá do hamiltoniano lá que é o desagradável lá, que com ele você não sabe resolver nada, e φn. É isso, é uma integral. Só fazendo essa integral você descobre como que esse nível aqui é corrigido para produzir uma aproximação, não é exato, essa série aqui continua, né? Uma aproximação para o nível de energia EN, entendeu? E quando o nível EN, às vezes acontece, né? Quando esse nível aqui do H0, que eu estou falando, ele for degenerado, no caso aqui, duplamente degenerado. Tem uma generalização disso fácil para quando ele é mais do que duplamente degenerado, mas para a gente aqui só interessa duplamente. Quando o EN é um nível duplamente degenerado de H0, você tem que resolver isso. O EN é praticamente o EN0, que é degenerado, né? Mais os autovalores dessa matriz 2x2 que está aqui. Aí o que é essa matriz 2x2? É uma matriz 2x2 de 4 números mesmo. Esse número aqui, por exemplo, é o V, é parecido com esse aqui. O NA e o NB, φNA e φNB, são as supostas duas autofunções que têm o mesmo autovalor EN0 com respeito ao H0. Né? Então, isso aqui é o que se chama de um elemento de matriz do potencial, não, da perturbação. Né? O V se chama perturbação. O elemento de matriz da perturbação no autoestado NA. Isso aqui é o elemento de matriz da perturbação no outro estado, o NB. Né? E na diagonal você tem os elementos de matriz cruzado, que envolve um dos autoestados e o outro. É uma matriz 2x2, são números, simplesmente números. Eles resolvem essa matriz 2x2 em meio milissegundo, né? É uma matriz 2x2, e você encontra os dois autovalores dela, mostra qual é a correção de primeira ordem desse cara. É isso. Tá? Bom, no nosso caso, obviamente, eu vou imaginar que o H0 vai ser a energia cinética. Né? É assim que eu vou tentar desenhar a teoria de perturbação. Eu vou pensar no potencial cristalino como sendo uma perturbação, um potencial fraco. De novo, isso não vale em geral, né? Provavelmente funciona para metais alcalinos e para metais nobres, conforme a gente argumentou lá acho que na primeira ou segunda aula lá do gás de Fermi, né? Mas como é que se usa a teoria de perturbação? Então, está aqui de novo o espectro estranhíssimo aí do H0, né? Visto dentro da primeira zona de Brillouin. E aí, aonde que tem espectros não degenerados? Aqui, por exemplo, qualquer Q que não seja esse aqui, o centro da zona, ou os caras que estão no extremo da zona de Brillouin, eles são não degenerados aqui. Ó. Esse cara aqui só tem uma autofunção. Por exemplo, aqui, ó, esse cara que está aqui, né? A autofunção dele é isso aqui. É E na I, G menos o G menos 1, né? Porque ele pertence à parábola que está centrada ao G menos 1, né? G menos 1 você entende, é menos 2π sobre A, né? Então, a autofunção correspondente, que a gente obteve 2 minutos atrás, é essa aqui.
Só tem essa. Então, é isso que significa que é um número um alto valor não degenerado. Só tem uma autofunção. Qualquer um desses caras só tem uma autofunção, porque ele pertence a uma única parábola. Entende? E esse cara aqui é a autofunção desse cara e tudo é não degenerado. Todos esses caras aqui são não degenerados. A maioria dos pontos dentro da zona de Brillouin é não degenerado. Mas, agora, analisa, por exemplo, onde tem um cruzamento dessas parábolas, por exemplo, aqui bem no meio bem no extremo ali, em π sobre A, né? Esse nível que está aqui é degenerado. Porque ele tem, ou esse aqui também, né? Tá vendo? Que tem um cruzamento de duas parábolas. Aqui, por exemplo, essas duas funções que são diferentes, e na π sobre A menos G menos 1x, e essa outra função aqui, veja que essa parábola que está aqui está centrada em G menos 1, tá vendo? E essa parábola que está aqui está centrada em G2. Então, as duas autofunções são essas. Mas como elas se cruzam exatamente na mesma energia, é que essas duas autofunções têm a mesma energia. Na verdade, você pode primeiro, deixa eu te convencer aqui, fazer um rabiscozinho rápido aqui para mostrar que essas duas funções são diferentes mesmo, né? Escrevendo explicitamente quem é o G menos 1, ó, esse cara é assim. Ups, aqui, ó. E na I, π sobre A, o G menos 1 é isso aqui, é menos G menos 1, né? Então, fica o G menos 1 é menos 2π sobre A, menos dá mais 2π sobre A. X. Esse cara que está aqui. O outro fulano ali é isso aqui, é E na I, π sobre A, é menos G2, então é menos 4 vezes π sobre A. Né? G2 é isso aí. Aí você vê por que eles têm a mesma energia, porque isso aqui é 3π, isso aqui é 3π sobre A, né? E isso aqui é menos 3π sobre A. Então, a energia do elétron livre é isso, né? H2, K2 sobre 2m. Eles têm exatamente a mesma energia, só porque o K deles é um inverso do outro, entendeu? Mas são funções diferentes. Né? Essa aqui é uma função de um elétron que está indo para a direita, isso aqui é uma função do elétron que está indo para a esquerda. Entendeu? Mas tem a mesma energia. Tá bom, então é isso aí. Não só no extremo, mas aqui, por exemplo, também tem um outro cruzamento. Aqui, nesse caso aqui desse ponto, o E na π sobre A menos G menos 1, né? Porque ele olha aqui a parábola aqui, tá vendo? Ela é centrada aqui no G menos 1, né? Então a autofunção correspondente é essa. E ela também está em cima dessa parábola G1 aqui. Então esses dois estados aqui são diferentes, mas têm exatamente a mesma energia nesse espírito aqui que eu acabei de comentar. Tá? Então, esses estados em azul aí, onde tem cruzamento dessas parábolas, eles são duplamente degenerados. Tá? Então, a gente tem que ser, a teoria de perturbação funciona daquela maneira um pouquinho diferente. Você tem que resolver um problema 2x2. Tá? Então, agora vamos analisar um ponto interno. Né? Um ponto interno quer dizer um ponto aí que não tem degenerescência. Né? Ok, então está aqui as autofunções, né? Esse é o pedaço do slide aí de agora há pouco, essas são as autofunções, né? Então, está aqui, a receita está mostrada aqui em cima, teoria de perturbação, mecânica quântica 2, né? Quem é o EN0 é a energia de elétron livre do estado que eu estou querendo analisar. Qual é o efeito disso aqui? Esses níveis de energia são do elétron livre, né? Aí suponha que tem um potencialzinho fraquinho, é quase livre o elétron, não tem um potencialzinho bichuruca ali e tal. Como que essa coisa aqui iria subir ou descer? Né? Como que esse nível aqui ia ser afetado pelo potencial? A resposta está aqui, entendeu? Essa é a resposta. Então, olha o que está escrito aqui. Esse primeiro termo que está aqui é esse cara que está aqui. É a energia do elétron livre, né? Enfim, é isso que a gente acabou de resolver, né? É a energia da parábola onde ele mora. Por exemplo, no caso desse fulano que está aqui, esse G aqui é o G menos 1, tá vendo? É o menos 2π sobre A, né? É isso, é a energia do elétron livre. E essa coisa que está aqui, né? É essa integral que tem que ser feita aqui, né? O potencial, aí você vai dizer, eu não sei quem é o potencial, mas ele supostamente ele é um potencial fraco, né? Obviamente, você tem que, para esse negócio funcionar, você tem que saber qual é a forma do potencial, né? Mas eu vou dar um resultado geral aqui para qualquer potencial que fosse fraco. Aí o que você observa aqui? Essa coisa que está aqui, o que é isso aqui? Essa coisa que está aqui, você reconhece, tá vendo ali, ó, o mouse ali. É o complexo conjugado, né, dessa função de onda, da função de onda centrada no GN, entendeu? E essa coisa que está aqui é a própria função de onda. Aí você percebe que esse E na menos I dessa coisa aqui cancela exatamente o E na I ali, né? Cancela os dois e essa coisa aí vira isso. Vira simplesmente isso. Essa é a energia do elétron livre, é a posição dessa bolinha vermelha, se você quiser aqui, né? E isso aqui é uma integral que se interpreta claramente, a integral 1 sobre a célula unitária, né? Esse raiz quadrada de A que está aqui é para normalizar a função psi, né? Era normalizado dessa forma.
Então, essa coisa que aparece aqui é corretamente interpretada como a média no sentido de cálculo, né? Não média de números discretos, né? A média de uma função, né? A integral de 0 a a divide pelo tamanho do intervalo, isso é o que se chama de valor médio do V. É o valor médio do potencial cristalino dentro da célula unitária. A gente chama de V barra, que é um nome perfeitamente legítimo aí para dar a ideia de V médio, entendeu? Então, qual é a mensagem? É isso. As energias do elétron livre são deslocadas de V barra. Todas elas. Esse pontozinho aqui, o V, veja que o V barra é o mesmo, independente de quem seja o N. Portanto, independente de todos esses pontos aqui, eles sobem ou descem, dependendo do V barra se positivo ou negativo, né, do mesmo valor. Ele desloca rigidamente essas bolinhas vermelhas. É isso. Não podia ser mais simples do que isso. Né? Ok. E agora o que acontece num ponto degenerado, numa degenerescência? Aí você vai ter que usar essa estratégia que está aqui. Você vai ter que montar essa matrizinha 2x2. Você vai ter que primeiro, obviamente, tudo depende de qual é a degenerescência, né? Se for esse cara, é uma coisa e tal. Se você considerar esse fulano aqui, por exemplo, né? Essas são as duas autofunções que são degeneradas, né? Então, você pensa nesse cara que está aqui como sendo o φNA, por exemplo, e esse cara que está aqui como sendo o φNB, e calcula esses 4 números que está aqui, entendeu? É isso. Você vai fazer isso na lista de exercícios em maiores detalhes, mas o que você obtém é uma matriz com essa pinta. Na diagonal, aqui, ó, esses dois termos aqui na diagonal, acontece a mesma coisa que aconteceu no slide precedente. Né? Aparece essa função e ela conjugada. Né? Aí essa função e ela conjugada dá um, né? Porque, enfim, ela, o complexo conjugado dela vezes ela mesmo dá um, né? Uma onda plana. Agora, os termos cruzados, não. Esse cara vezes esse aqui não há um cancelamento. Né? E o valor dessas expressões é essa. O V barra tem o mesmo sentido de antes, né? E o V delta G é essa integral que está aqui. É 1 sobre a célula unitária, a integral dentro da célula unitária, é uma espécie de uma transformada de Fourier do potencial, né? Onde o delta G é a pergunta, o delta G é a diferença, no caso aqui desse ponto, né? É a diferença entre esse G que está aqui e o G que está ali, né? Todas as degenerescências, você vai identificar dois Gs, né? Porque são sempre duas parábolas que vão se encostar, né? Vão se tocar num ponto, né? O cruzamento de duas parábolas, né? Então, o ΔG cada uma centrada num G lá da zona da rede recíproca, né? O ΔG é a diferença desses dois Gs, é isso que significa esse ΔG. Bom, aí resolver os autovalores dessa matriz aqui, né, são números essas coisas aqui, né? Os autovalores dessa matriz são esses aqui, V barra mais o módulo de V delta G. Veja que esse V aqui é complexo, né? Esse número que está aqui, ó, aqui em cima, tá vendo ali? φNA estrela, V, φNB, e aqui aparece o φNB estrela, V, o V é sempre real, né? Então, esse número é o conjugado daquele, né? Por isso que está aqui, ó, tá conjugado, né? E esse módulo é o módulo, que esse V aí, enfim. É isso aí, é V mais essa coisa aqui e V menos essa coisa que está aqui. Então, esse EN aqui que está aqui, você pensa em sendo essa bolinha azul, ou aquela bolinha azul, ou aquela bolinha azul, né? O que acontece com ela? Ela desce, tá vendo aí o V barra? Ela desce ou sobe, dependendo do V barra ser. E ela, uma solução sobe e outra desce. Então, o que acontece é isso. Além do deslocamento V barra, que já acontece nos níveis não degenerados dentro da primeira zona, a degenerescência é removida. Forma-se um gap, entendeu? Então, o potencial, não interessa quão fraco, ele que introduz o gap, que tem consequências dramáticas no comportamento do material com respeito à condutividade, como a gente vai discutir na aula que vem, entendeu? Então, isso aí é uma maneira de você... É isso que o Kittel meio que tenta ali fazer meio pelo capítulo todo, né? Sugerir essa ideia de que esses termos aqui são e principalmente ali nos extremos ali da primeira zona de Brillouin, ou no centro, né? Onde o potencial se faz presente, é ali que aparecem os gaps de energia que têm consequências dramáticas em cristais, entende? Essa que é a história. Mas o valor é isso. O V delta G significa isso e o V é isso aqui. Me dá o potencial que eu calculo essa coisa aqui sem problema nenhum. Tá? É só fazer uma integral, não tem nenhuma dificuldade. Então, tá bom. Conclusão. O espectro inteiro do elétron livre é deslocado de V barra, né? E quem é esse V barra aqui, para você ganhar uma intuição? Não é meramente essa integral que está aqui. Você lembra desse slide aqui, lá quando a gente estava tentando justificar por que diabos os elétrons dentro de um metal veriam
dentro de um material não veriam potencial, né? Aí o argumento foi assim, né? Eu meio que sumei um bando de... Eu não posso falar um argumento chulé aqui, né? Com um bando de potencial colombiano, né? Aí você meio que, assim, para uma onda que tivesse comprimento de onda grande, ela veria, né? Uma espécie de uma caixa, entendeu? E o significado desse V barra é exatamente isso aqui, é o fundo da caixa. Entende? Então, no contexto real de um cristal, o potencial cristalino é negativo, né? São bandos de potenciais, não são exatamente colombianos, mas são quase colombianos, né? O caroço é diferente, mas o rabo do potencial é colombiano. Mas enfim, é um troço qualitativamente parecido com isso, né? Então, o significado dessa descida dos níveis de energia livre dos níveis de elétron livre, desculpe, né? Dos níveis de elétron livre por V barra tem analogia com isso, é que os elétrons dentro de um material, eles não são exatamente livres com potencial nulo. Eles são livres, mas dentro de uma caixa, né? Tem o zero é lá em cima. Dentro do material, o potencial médio, digamos assim, que eles veem, é V barra, né? Então, um elétron livre dentro de uma caixa de profundidade V barra as energias são V barra mais H cortado K2 sobre 2M. Não é H cortado quadrado K2 sobre 2M. Isso é quando o potencial é zero. Né? Quando o potencial ele tem uma baseline, né? Tem uma base, né? Aí o potencial é isso. É isso que significa esse V barra, nada mais do que isso. Tá? Por isso que o espectro inteiro do elétron livre desce, como se o bichinho tivesse, como se o potencial tivesse criado uma caixa de fundo, né? Uma caixa de fundo, quer dizer, não, de altura, né? Melhor dizendo, altura, né? Um poço de profundidade igual a V barra. Por isso que o espectro inteiro desce. O espectro de elétron livre, que eu quero dizer, né? O espectro do elétron livre começa no zero. Tá? Então, você tem que descer ele para poder representar um elétron quase livre, digamos assim, dentro de um material. É só essa a explicação. O principal efeito, e o mais dramático do potencial cristalino fraco, é remover as degenerescências, sempre no centro e nas bordas da primeira zona de Brillouin, introduzindo gaps de energia. E a magnitude do gap é essa coisa que está aqui. Duas vezes, porque é para mais e para menos, né? Aqui você entendeu, né? Esse nível de energia vai para V barra mais um tantinho e vai para V barra menos um tantinho. Então, a diferença desse nível para esse aqui é duas vezes o V delta G. É isso que o gap é duas vezes V delta G. Módulo, né? Para um ponto da primeira zona de Brillouin, equidistante de dois pontos da rede recíproca, faltou um acento aqui, separados por ΔG. Esse é o significado do ΔG, eu falei. Né? Quando você tem... A degenerescência acontece quando duas parábolas... Cadê aqui? Deixa eu desenhar aqui. Aqui, ó, aqui assim, tá aqui o Q, tá aqui a primeira zona de Brillouin, né? Assim, o zero tá aqui, né? Esse aqui é π sobre A e tal coisa, menos π sobre A. Então, sei lá, imagina que tem uma parábola assim, centrada aí num certo G aí, sei lá qual é esse G aqui, e tem uma outra, só que a gente tem que cruzar dentro da primeira zona, né? Então, tá aqui, ó, o cruzamento é sempre aqui, né? Já fiz o desenho errado aqui, tá? E agora eu não consigo apagar esse troço. Como é que apaga essa porcaria? Bom, sei lá, eu vou desenhar outra coisa aqui. Então, aí, aqui em cima, subiu ali, aí tem essa outra parábola assim, assim, tá vendo? Aí tem um gelinha, entendeu? Os dois se cruzam ali, tá vendo? Degenerescência. Então, o ΔG, nesse caso aí, é simplesmente G' menos G. É isso que significa. Entendeu? Só isso. Nada mais do que isso. Então, tá. Bom, enfim. Ok. Então, e o V ΔG é essa coisa que está aí. Muito bem. Então, está aí. Agora, um exemplo de teoria. Caraca, a aula de hoje vai ser rápida. Um cristal de potenciais delta. Vamos ver essas coisas aí em ação. A teoria de Bloch na prática. Eu vou aplicar, na verdade, agora tem um potencial, tá? É um potencial delta, mas a profundidade, entre aspas, do potencial delta, eu vou poder ajustar, né? E aí, quando essa profundidade, a força do potencial, né, for pequenininha, eu espero ver essas coisas aí que a gente está comentando em ação, né? Essa teoria de perturbação funcionar e tal coisa, né? Vamos ver se isso funciona. Mas, de quebra, você vai ver uma ilustração de como é que se calcula analiticamente, né? Analiticamente só dá para fazer essas coisas em uma dimensão, em potencial cristalino dimensional, né? Numa situação aqui, tá? É a teoria de Bloch na prática. Então tá aqui, esse é o potencial. Um bando de função delta separado de A, tá? E a força do potencial delta é isso aqui, é menos lambda, lambda é a magnitude do potencial, né? Delta de x. No caso aqui tem um menos lambda delta de x menos A e tal coisa. É isso aí. Essa floresta de deltas aí. O elétron se move aqui. Olha lá o elétron andando lá, andando aqui, é isso que ele vê. Né? Quais são as outras energias? Potencial periódico, né? Então, aprendi na aula passada, não vou resolver o troço inteiro, vou resolver só aqui dentro da célula unitária. Olha lá uma célula unitária aqui, que vai de menos A sobre 2
até A sobre 2. Basta resolver a equação de Schrödinger aqui dentro. Essa que é isso que o Bloch fez por você, né? O Bloch é seu amigo, não é seu inimigo, né? Então, você vai resolver o problema só aqui, graças a Deus, né? Então, tá ali a célula primitiva entre menos A sobre 2 e A sobre 2, e esse é o potencial. Porém, tem aquela coisa curiosa da condição de contorno, né? Então, tá aqui. Esse é o problema que você vai ter que resolver. Para X entre menos A sobre 2 e A sobre 2 apenas, né? Está aqui a energia cinética, você reconhece aqui, né? E aqui o potencial, que no caso aqui ele está centrado em zero, né? E a energia, eu quero saber quem é a energia e quem é bom, a função eu não vou mostrar, mas é só a energia, né? Então, como sempre, aí eu gosto de fazer, e você deve passar a gostar, né, depois desse curso, você vai sempre aprender a transformar suas equações em equações adimensionais, porque você consegue colocar no computador de uma maneira absolutamente trivial e consegue compactar uma quantidade de informação de maneira muito mais eficiente, né? Então, eu escolho como unidade de distância a separação entre os postos, né? Essa separação aqui, eu vou medir distância em unidade de A. E vou escolher como unidade de energia a H2 sobre 2MA2, entendeu? Em fazendo isso, a minha equação adimensional fica assim. As constantes desagradáveis aí somem, só isso, só o aspecto estético aqui já vale a pena fazer isso, né? E as condições de contorno são essas que estão aqui. A explicação, o y, que é a nova variável, agora é uma variável adimensional de distância, que é x dividido por a, né? Então, se no final da história você vai encontrar uma função de y, para retornar para o x, você apaga o y, escreve x sobre a e pronto. Você agora tem a função de x lá, se você gosta mais do x do que do y. Esse epsilon aqui, sem ser esse epsilon curvado aqui, esse cara não tem dimensão. Esse cara é o alto valor de fato dividido pela escala de energia, né? Então, você vai obter esse cara. Se você quiser converter para o bichinho que realmente tem dimensão de energia, é só multiplicar por h cortado ao quadrado sobre 2m2. É simples assim. E esse fator R que está aqui na frente é um número puro também, que é essa combinação aqui de 2MA lambda sobre H2. É um número. Isso aqui é a razão. Bom, enfim, esse é um número, não tem dimensão nenhuma, né? E você percebe claramente que esse é o único parâmetro do seu problema, esse R que está aqui. E o que você acha que eu tenho que fazer para considerar para produzir um potencial fraco? O que é um potencial fraco no sentido delta? É um lambda pequeno, né? Então, isso se traduz no aspecto do R em ser um R pequeno, entendeu? Então, se eu quero ver a teoria, se eu quero ver se, né, um potencial fraco realmente as bandas de energia lembram as do elétron livre, então eu faço um R pequeno, né? Se o R for grandão, né, aí provavelmente a teoria de perturbação e as bandas do elétron livre não vão aparecer em lugar nenhum, né? Essa aqui é a expectativa. E a explicação sobre as condições de contorno, essas são as condições de contorno do Bloch, né? A função de onda calculada em 1/2, 1/2 é esse ponto que está aqui, né? Na versão adimensional, esse ponto aqui é y igual a 1/2. O valor da função de onda aqui é o valor da função de onda aqui, multiplicada por E na I, que é A, entendeu? É aqui que aparece o Q, entendeu? E é isso. Para cada Q, você vai ter que resolver essa equação que está aqui com essas condições de contorno. Esse é o negócio, né? Então, está aqui o negócio. Está aqui de novo a equação e as condições de contorno. Estão ali, né? E aqui o problema que eu vou estar resolvendo. Agora eu já botei aqui em variáveis adimensionais, né? Menos meio, 0, 1/2, e o posto de potencial agora é menos R delta de Y. Tá certo? Como é que se resolve isso? Você deve ter aprendido isso em física moderna, né? Esse é um caso daqueles potenciais que se resolve aos pedaços. Não é, em geral, não se resolve assim. Para potenciais normais, assim, desses potenciais contínuos, isso aí não serve para nada. Essa coisa que você vai aprender, que você aprende lá em física moderna, né? De resolver. Esse é um caso muito particular de potenciais que são bom, no caso aí nem constante, constante aos pedaços, né? Aqui de menos 1/2 até 0 ele é 0. Aqui ele tem uma singularidade de 0 para 1/2 ele é 0, o potencial, né? E o potencial nulo, a solução da equação de Schrödinger é onda plana, né? Caso o alto valor seja positivo e caso o alto valor seja negativo, é exponencial real. Essa que é a solução do problema, desse problema que está aqui, né? Que eu quero dizer, esse problema aqui, que é um problema que aparece a 3/4 em física, né? Psi duas linhas de y igual a mais ou menos epsilon vezes psi de y. Né? A solução geral dessa coisa aqui, se você usa o mais aqui em cima, aí a solução é isso aqui, a raiz quadrada de epsilon vezes y e na menos raiz quadrada de epsilon vezes y. Se você usa o sinal menos aqui embaixo, aí a solução é isso aqui, e raiz quadrada de menos epsilon y e isso é menos aqui, né? E aqui é mais i raiz quadrada de menos epsilon y.
Enfim, é isso aí. Ok, então vamos lá. Primeiro, considerando que o epsilon ali é negativo, né? Para salientar que ele é negativo, eu escrevo ele dessa forma, como menos kappa ao quadrado. Aí fica claro que o bicho é negativo, né? A energia vai ser... Eu vou descobrir o kappa. E o kappa do kappa eu reconstituo a energia dessa maneira que está aqui, simples, né? Então, se a energia é negativa, a solução desse problema que está aqui é a exponencial real, é isso aqui, né? É exatamente essa coisa que eu acabei de falar ali. Né? A e na i ky e b na i menos do que y desse lado esquerdo da delta e essa coisa aqui do lado direito. No entanto, onde é que foi usada a delta? Ainda não foi usada, né? O problema da delta, o potencial delta é peculiar porque ele é introduzido, ele afeta, digamos assim, ele determina os autovalores através da imposição de continuidade na singularidade delta. É inteiramente peculiar a maneira de se resolver a equação de Schrödinger com potenciais delta. Mas é assim que faz. Você sabe a solução do lado esquerdo da delta e do lado direito. Só que elas têm que emendar de uma maneira específica na singularidade delta. Ela tem que ser contínua na singularidade e a derivada primeira tem uma descontinuidade determinada pela força da delta. É isso que acontece. Então, está aqui. A equação transcendental, isso é explicado no próximo slide, para maiores detalhes veja no próximo slide, né? A equação transcendental para os autovalores negativos é essa equação que está aqui. Que diabos é essa coisa que está escrita aqui? Veja que essa equação, o R é a magnitude do potencial, né? Essa equação aparece o kappa aqui, tá vendo? O kappa aqui, o kappa ali, o kappa aqui. Aparece o Q. O Q é fixo. Por isso que ele está marcado em vermelho. Tá? É você que escolhe quem é o Q lá dentro da primeira zona de Blanc e botou ali e acabou. Né? Então, essa equação aqui é uma equação transcendental, porque você não sabe a solução analítica. Isso que se chama equação transcendental, é uma raiz de uma equação não linear lá que não tem solução trivial. Né? Você tem que plotar essa função aqui para um determinado Q, né? E ver aonde que ela que cruza no zero. É isso que você teria que fazer a princípio. Né? Isso é que se chama de equação transcendental. Como que essa equação aparece, está explicado no próximo slide, para quem quiser ver os detalhes ali. Mas é dessa equação que está aqui que você vai determinar que, dado que, numericamente, naturalmente, né? Dado que, quem são os capas que correspondem àquele que, entendeu? É isso que é o negócio. Bom, se a energia for positiva, aí eu mudei a anotação aqui, escrevi como mais K ao quadrado, né? Aí o K está relacionado à energia dessa forma que está aqui, né? Aí presta atenção no que vai acontecer aqui. Aí as soluções não são essas exponenciais reais, agora são assim. Entendeu? Ó, exponencial real, energia negativa. Exponencial complexa, energia positiva. Tá certo? É isso, mas o processo é o mesmo. Aí você vai ter que impor continuidade e tal coisa. Aí você chega a uma condição de contorno, uma equação transcendental. Só que você não vai fazer o serviço todo, né? Olha a diferença aqui, ó. Qual é a diferença disso aqui para isso aqui? O kappa vira IK. Tá vendo aqui, ó? Esse kappa aqui, ó, virou IK. Esse kappa que está aqui, ó, virou IK. É isso, é só isso que é a diferença. Né? Então, se o kappa vira IK, é só pegar essa coisa que está aqui e trocar. Em todas as equações lá que você usou, que você teve que montar para chegar nessa equação, é só pegar aquelas equações, apaga o kappa, escreve IK e pronto, e vai em frente. Aí, no final da história, se o final da história com kappa é esse, o final da história com K é esse aqui, trocando kappa por IK. É isso que é o negócio. Não faça serviço desnecessário. É só trocar o kappa por IK nas equações acima. E aí você encontra essa equação transcendental, que está aqui. O seno hiperbólico vira seno e o cosseno hiperbólico vira cosseno. Como que você vê isso? Você vê isso dessa forma. Né? O seno hiperbólico de x é essa combinação de exponenciais que está aqui. Quando eu apago o x e escrevo ix, eu estou descrevendo o seno hiperbólico de ix. O seno hiperbólico de x é isso. Aí você reconhece essa coisa aqui como sendo i vezes o seno de x, entendeu? É assim que o seno hiperbólico vira seno. E o cosseno hiperbólico é mais simples ainda. O cosseno hiperbólico de x, aqui na verdade, bom, então, o cosseno hiperbólico de ix é igual ao cosseno de x. É isso que acontece, tá bom? Então é isso. Você tem essas duas equações transcendentais. E dessas duas equações transcendentais, você consegue montar as bandas de energia, conforme vou mostrar aqui. Isso aqui é para quem quiser ver os detalhes aí da solução, né? Essa aqui é a equação e tal coisa, as 4 condições de contorno ali que você... Eu estou fazendo aqui a solução para o kappa, né? Para os autovalores negativos, porque depois que eu resolvo isso, é só trocar o kappa por IK e eu obtenho os outros, né? Então, está aqui as equações de continuidade, o psi tem que ser contínuo em zero, tem uma descontinuidade do psi' em zero devido ao delta, e essas são as duas condições de contorno do Bloch. Né? Olha lá, o E na IK aqui, tá vendo? E o E na IQA, e o E na IQA ali, tá? Quais são essas 4 equações que determinam o A, B e o C, produzem, né? um sistema homogêneo
para determinar o A, o B e o C, e aí você forçando que a matriz 4x4 tenha que ter determinante de zero, você chega aí nessa equação de alto valor que está aqui. Tem os truques todos aqui, estão aí mostrados, tá bom? Quem quiser ver isso, vê isso aí. Agora, a maneira gráfica de resolver a equação transcendental. Está aqui, ó, a equação transcendental e como é que é, para o capa, né? Você faz o seguinte truque aqui, é isso que ele faz isso no Kittel, não para potencial delta, mas faz para o potencial de Kronig-Penney. Você isola o cosseno de QA dessa equação e obtém isso. Pô, não fiz nada, só isolei o cosseno de QA. Mas acontece que o cosseno de QA, independente de quem seja o Q, dentro da primeira zona de Brillouin, esse cosseno de QA tem que estar entre menos 1 e 1. Né? Então, os capas que vão poder estar associados a algum Q dentro da primeira zona de Brillouin serão aqueles onde esse número que está aqui está entre menos 1 e 1. Então, o truque é você plotar essa função para qualquer K que passar pela sua cabeça, né? Faz um eixo horizontal lá com K, plota tudo. Aí vê quais são os capas que fazem com que esse número marcado em amarelo aqui caia entre menos 1 e 1. Se ele cai entre menos 1 e 1, aquele capa vai estar associado a algum Q. Você não sabe exatamente qual, né? Mas, enfim, vai estar associado a algum Q. Aí você tem uma visão global assim das bandas, como vou mostrar aqui no desenho que vai aparecer aqui. E, similarmente, aqui no caso dos autovalores positivos, né, trocando o kappa por IK, você encontra essa outra coisa que está aqui. Essa outra condição. Esse número também aqui, você pode plotar para vários Ks diferentes, e quando você... A faixa de valores de K que fizer com que esse número aqui esteja entre menos 1 e 1, esse cara tem a possibilidade de corresponder a algum Q. Entendeu? Então, esse é o truque. Essa curva preta aí que você está vendo, oscilatória e tal, coisa que está aqui, presta atenção, o eixo horizontal ele está significando ou menos K2, à esquerda do zero ele significa menos K2. À direita do zero ele significa K2. Tá? Esse é o negócio. E esse pedaço da função aqui, que só tem mini trecho ali, né? Essa função aqui, para valores negativos do argumento, ela explode. O que ela é? Ela é, na verdade, essa função que está aqui. A esquerda aqui, ó, a esquerda desse tracejado, esse tracejado é o zero, né, o zero do eixo horizontal. A esquerda desse tracejado, você está plotando essa função. E a direita desse tracejado, você está plotando essa função, está aqui, por isso que ela é oscilatória, aqui à direita, né? Oscilatória tá aqui. E aqui está marcado o 1, tá vendo ali? E o menos 1, entende? Aí se você fizer um zoom aqui, ó, faz um zoom ali naquela barrigazinha ali, você vê ó, o eixo horizontal aqui, tá vendo? Você vê que tem um pedacinho, tem uns valores aqui, no caso aqui é de K, né? Tem uns valores de K, por exemplo, esses valores de K ao quadrado, na verdade, né? Ali em 8, por ali, né? 8, 9, ou coisa que valha, o valor dessa coisa vermelha aqui é maior do que 1, entende? Então você nunca vai encontrar um Q que vai corresponder a isso. O que significa isso? Significa que esses valores de K ao quadrado, de energia, portanto, né, H2K2 sobre 2M é energia, eles não existem. É ali que está o gap. Entende? O gap do espectro acontece nessas barrigas aqui que extrapolam o menos 1, que estão aquém do menos 1 ou além do 1. Ali em cima, se você fizer um zoom, ela está vendo? Aqui tem uma mini regiãozinha ali, tá vendo? Aí você pode fazer isso. Ó. Essas aqui são as bandas de energia, as faixas de energia. Aqui, ó, você destacando os trechos dessa curva preta, atenção a essa curva preta aqui, oscilatória, né? Os trechos dessa curva preta entre menos 1 e 1 marcam as energias, porque a energia é em unidade de H2 sobre 2M, né? Porque isso aqui é o K2, né? Ou o K2. As energias que permitidas, você vê que tem uns buracos ali. Isso aqui são as bandas de energia. Tá? Isso aí é só para ilustrar a maneira gráfica que ele faz um gráfico desse lá no Kittel, mas isso aqui realmente só tem utilidade em uma dimensão e, enfim, quando você está tentando resolver esse problema em uma dimensão. É um detalhe meio que técnico aqui, totalmente menos importante do que isso. Isso aqui são as bandas de energia. Né? Isso aqui é mais importante. Está aqui a primeira zona de Brillouin, tá vendo? Aqui em preto, tá vendo ali em preto? Ó, aqui a primeira banda, um gapzinho minúsculo ali. A segunda banda, ó, sobe até aqui e depois vem para cá. Ó, a segunda banda ali e a terceira banda, ó, destacando aqui em cinza. Entendeu? Primeira banda, segunda banda e terceira banda. O que é essa curva vermelha? Essa curva vermelha são exatamente os elétrons livres. Os ramos parabólicos do elétron livre. Exatamente isso. Deslocados do V barra. Né? O V barra é a integral da função, a integral da função delta, né? Dentro da célula unitária. É a média da função delta dentro da célula unitária. Entende? Então, essas curvas vermelhas é aquela mesma lá que eu mostrei agora há pouco, só deslocada para baixo. Aí você vê que as duas curvas caem praticamente uma em cima da outra. Mas olha o detalhe aqui, ó, tá vendo? A curva vermelha, que é o elétron livre, não tem gap.
O elétron livre não tem gap nenhum, mas quando você bota um potencial delta modesto, digamos assim, né? Aí aparece o gap. Tá vendo ali? Ó, o gap aqui, o gap aqui. Ó, faz o zoom ali, ó, tá lá o gap. A curva preta é a que vale, né? A curva vermelha é a previsão de elétron livre. Você vê que, em realidade, né, quando esse para R igual a 1, né? Esse é um potencial fraco. Né? Então, em realidade, é a curva preta que aparece, tem um gapzinho modesto, é verdade, mas tem ali nesse canto aqui da zona de Brillouin. Ali no centro também, ó, tá vendo ali? Ó, a curva preta é a que conta, né? Então, a linha vermelha é o que o elétron livre prediria, né? Os dois ramos de parábola vermelha ali se cruzam e tal, não sei o quê. Aí, esse nível aqui degenerado, né? Ele se explita dessa forma aqui quando você faz a conta direita. Entendeu? É isso. Essa é a ilustração da teoria de perturbação. Se você quiser, eu poderia obter esse salto aqui, ó, esse gapzinho aqui, sem resolver essa equação transcendental maluca e tal coisa, né? Na verdade, eu podia fazer isso na próxima aula, né? Para ilustrar que isso aqui é a equação de... isso que eu não fiz, né? Mas eu poderia contra... Isso aqui é a solução numérica exata, usando o potencial delta, enfim, resolvendo a equação transcendental, e, enfim. Exatamente, isso aqui é o resultado em full, né? Você poderia tentar comparar isso aqui com a previsão da teoria né, da teoria de perturbação. Enfim, é isso. Isso para um potencial fraco, a mensagem é essa, né, que ele lembra muito, muito, muito aqueles ramos parabólicos dentro da primeira zona do Brillouin. Agora, quando o potencial ali em cima também, ela tem um gapzinho ali, né? O gapzinho, enfim, é o gapzinho ali. E agora um potencial maior aqui, olha o que acontece ali. O potencial maior, olha, a curva vermelha é o elétron livre, ainda deslocado do V barra, né? Mas olha, não tem absolutamente nada a ver uma coisa com a outra. O resultado para valer mesmo é a curva preta. Tem essa banda finíssima aqui embaixo, tá vendo? Né? E depois tem essa outra curva aqui, ó, bem fininha também, né? essa outra banda aqui bem fininha, a terceira banda é bem fininha também. As bandas ficam mais finas quando o potencial é forte, né? Um resultado geral que a gente comentou na aula passada, né? Né? Mas a mensagem aqui no contexto dessa aula é essa, que a teoria dos elétrons livres, digamos assim, né, que são essas curvas vermelhas, não tem absolutamente nada a ver com a realidade, entendeu? É isso. Então, finalizando, é isso. Caramba, 2 horas, ó. As autofunções e autoenergias do elétron livre podem ser apresentadas em uma primeira zona de Brillouin fictícia. E quando o efeito do potencial cristalino é modesto, por exemplo, em metais alcalinos e metais nobres, como a gente vai ver explicitamente na aula que vem, o espectro do elétron livre é deslocado rigidamente por V barra e abrem-se gaps nas degenerescências, no centro e nas bordas da primeira zona de Brillouin. Tá? É isso aqui, a mensagem é isso aqui. Essa é a imagem aqui de um cálculo para valer mesmo. Né? Tá aqui o gapzinho que abriu ali, entendeu? E aqui um gapzinho, sempre ali nas degenerescências. Você vê que nos níveis não degenerados, aqui a curva preta cai em cima da vermelha, entendeu? Isso indicando que o valor que você está encontrando aqui é isso, o que aconteceu aqui nessa região aqui, né, para esses Qs aqui, ó, nesses Qs aqui internos da zona de Brillouin, o espectro é idêntico ao do elétron livre, apenas deslocado para baixo pelo V barra. É isso. Mas aqui não, né? Aqui, obviamente, essa curva preta aqui não é absolutamente a curva vermelha, não tem nada a ver com a curva vermelha, como você está vendo. Né? É apenas para potenciais modestos aqui, tá bom? Ok, então é isso. Hoje foi só isso aí mesmo. Deixa eu parar essa parada aqui. Parar a gravação.